Estamos mais uma vez começando o nosso Pilhados no Saber. Hoje nós temos aqui uma colega, uma amiga, uma secretária apaixonada pela educação. A professora Arlete está presente e com muita alegria, professora Arlete, recebemos aqui no nosso programa, nesse programa que cuida da educação, da saúde, da cultura, mas principalmente tem um foco nos nossos educadores. E nós estamos iniciando o mês de outubro, que é o mês do professor, então é uma honra recebê-lo exatamente no nosso mês do professor. Você que é professora, formada pela Universidade do Estado do Amazonas, tem mais de 23 anos de escola, de chão de escola, de gestão, de coordenação, tem também como secretária do município e secretária do Estado, mas ela mesma vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre a sua trajetória de vida. Seja bem-vinda, é isso, professora. Seja bem-vinda, professora Arlete. Como a professora Terezinha já começou a falar um pouquinho da senhora, né? Mas a gente quer ouvir da senhora exatamente qual é a sua experiência, de onde que a senhora veio, sobre toda a sua trajetória dentro do chão de escola, como a professora falou, né? Nós, como educadores, precisamos conhecer quem está hoje coordenando toda a educação do nosso estado. Então, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Sim, em primeiro lugar, eu quero dizer que para mim é um privilégio estar aqui, uma grata satisfação poder estar aqui no Pilhados do Saber, né? Não poderia ter outro nome, né, professora Terezinha e Márcio, nessa questão relacionada à educação. Então, assim, para mim é sempre muito gratificante falar da minha trajetória, porque, assim, eu tive o privilégio de, muito cedo, aos 19 anos, eu comecei a minha carreira do magistério, porque eu fiz o magistério mesmo, né, eu concluí o magistério no município do Cariri da Várzea, onde... Em seguida, eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola também do Estado, uma escola na qual eu havia estudado antes, feito meu Fundamental Que honra, 2. né, professora? Que E honra. voltei lá feliz. para ser estar como professora dessa escola, e foi muito gratificante. E aí começou a minha história desde os 19 anos. Depois eu, ainda morando no interior, tive a oportunidade de fazer o concurso também do Careiro Castanho, onde eu fui aprovada. Trabalhei um ano em escolas do município do Caio do Castanho, especificamente na Estrada. E nesse intervalo também teve o concurso do município de Manaus. E aí eu já, claro, né, já estava casada, já tinha meu primeiro filho, o primeiro dos 4 filhos que tenho, né? E meu esposo já atuava como professor também, porque ele é professor da Rede Estadual de Ensino, já há mais de 30 anos. Acho que esse ano completa 31 anos. E fui aprovada no concurso do município de Manaus, em 2001. Em 2001 fui aprovada e aí começou, né, a história mudar do município para vir para a cidade grande, né, como diz, vir para a cidade, para a capital. E como era mais fácil para o meu esposo fazer a remoção, porque é estado, e assim foi feito. E eu vim trabalhar em Manaus no primeiro momento trabalhei em escola particular e depois fui chamada no concurso. E foi, assim, algo tão gratificante para mim, Márcio, professora Terezinha, que eu fui chamada desse concurso exatamente quando a professora Terezinha era secretária de Educação do município de Manaus. Pois é, ainda lembro muito você, Sim, bem novinha. isso. Então, é uma história muito muito antiga. gás, né? Naquele momento eu só tinha um filho, né, o meu primeiro filho, e vim para trabalhar na capital, e a professora era a nossa secretária de Educação naquele momento e que nos inspira até hoje, né? E ali começou a minha história. Trabalhei na escola Ana Sena Rodrigues, que estava inaugurando, né, Terezinha? Exatamente. Inaugurou, por isso que chamaram do concurso logo, porque era uma escola que ela estava inaugurando no meio do ano, depois teve toda aquela questão de calendário especial. Estava sendo prometida Isso, para a comunidade. Ana Sena Rodrigues, e ali eu comecei a minha história no serviço público como concursada mesmo na cidade de Manaus. E 4 anos depois eu consegui ser aprovada no outro concurso do município de Manaus, já em 2005. E também fui aprovada e fiquei estatutária efetiva, meus 2 horários em Manaus. O município sempre dá uma oportunidade Sim. muito grande, porque Sim. você fica muito perto da comunidade, você aprende com a comunidade, tem essa experiência. E dali, professora, o que foi mais interessante para mim foi não só ter a oportunidade de trabalhar em sala de aula com as turmas de primeiro ao 5º ano, depois fui avançando para o 6º ao 9º, e depois eu fui convidada para ser diretora de escola, ainda na gestão da Terezinha como secretária. E fui gestora de escola de educação infantil, de um CEMEI, e por aí não parou, né? Depois vieram outros convites, tive a oportunidade também essa foi a primeira escola, depois veio mais outra,
E então iniciou, né, uma carreira desde a sala de aula Até até a chegar secretaria. agora O aqui. mais bonito dessa história, professora, é essa trajetória do interior para a capital, né? Conhecer essa Isso realidade mesmo. lá e Sim, depois vir conhecer a realidade aqui e conseguir fazer essas adaptações baseadas na sua experiência e contribuir, né, com a educação do nosso estado. interessante, Márcio, que quando eu fui chamada do concurso foi muito engraçado. A pessoa que me atendeu para tomar posse disse assim: Olha, só tem vaga lá na Zona Norte. Aí eu falei: Não, tudo bem, ótimo, eu quero ir para lá mesmo. Mal ela sabia que era lá que eu morava. Então eu vim do interior, aí cheguei na capital, fui morar na Zona Norte da cidade e fiquei ali muito tempo, né, nessas escolas. Depois, como eu disse, né? Aí fui da sala de aula diretora de escola, depois tive a oportunidade de ser chefe de distrito quando a distrito Estava educacional, né? começando, formando ainda Isso. E as aí regionais. fiquei nessa oportunidade também. Aí depois veio o convite para a diretoria geral de distritos e assim nós fomos caminhando na Secretária educação, né? estadual da capital e agora Sim, secretária-geral da SEDUC, mas com todas essas atividades a professora Arlete também faz mestrado. Isso aí é faço, uma gente. história que a gente vai contar no próximo É, capítulo, porque é muito trabalho, é muita agitação. Hoje foi um dia muito especial na SEDUC, professora Arlete, porque como o projeto do governador Wilson Lima tem implantado a transparência em todos os órgãos estaduais, a SEDUC deu um passo importante. Ela lançou seu plano de integridade e o código de ética. Fale um pouco sobre esse momento especial que o seu grupo de trabalho, através da sua assessoria e de demais servidores da SEDUC, hoje estiveram presentes nesse momento especial. sim, professora. E hoje nós tivemos a oportunidade de fazer o lançamento, né, do nosso plano de integridade, onde reúne todas as diretrizes da conduta, código de ética, para que esta secretaria, que eu posso dizer que é a maior secretaria dentro do governo do Estado, porque é a Secretaria de Educação, onde nós temos quase 31 mil servidores entre capital e interior do Estado, mais de 600 escolas. E isso para nós é muito gratificante, porque conduzir todo um desafio Talvez desse. a gente tenha assim, uma comparação não totalmente certa, mas em relação a outros estados da região norte, o maior número de Sim. alunos é do Sim, Amazonas. hoje nós já temos mais de 381 mil alunos, né? Estudantes da rede pública estadual. E esse momento hoje foi um momento para nós de um marco na nossa gestão, porque foi Sim, exatamente fazer o lançamento, dar evidência à sociedade de tudo isso que nós estamos trabalhando, buscando que os nossos servidores tenham, de fato, esse conhecimento nas orientações do que, de fato, é essa integridade, do que é o trabalho do serviço público, servidor público, o quanto nós, servidores públicos, eu digo isso com muito orgulho, nós somos profissionais que todos os dias, eu digo aqui com muita satisfação, que todos os servidores públicos deveriam se orgulhar. E esse mês não é só o mês do professor, como também é o mês do funcionalismo do público, né? funcionalismo público. No final do mês. Então, assim, nós temos todos os dias a oportunidade de trabalhar de maneira correta, transparente. E o plano de integridade, ele vem com todo esse direcionamento, né? Essa prioridade, né? Porque E nós vimos lá a Controladoria do Estado colocando, né, a importância da transparência da utilização e do gasto correto dos recursos, porque realmente a SEDUC, a Secretaria Estadual de Educação e também as outras secretarias municipais, é onde tem o maior orçamento do Estado e onde precisa que a comunidade participe e compreenda da necessidade de ser transparente na utilização desses recursos. isso, professora. Na questão do plano de integridade da estrutura do governo do Estado, a gente percebe, na verdade, que os nossos servidores do Estado, eles, em muitos momentos, eles não têm esse processo de acompanhamento e capacitação e de orientação sobre, né, o seu dia a dia, o que fazer, como se ter essa postura ética dentro do trabalho. Então, esses planos, esses projetos, ele vem literalmente para ajudar o pessoal a entender, se capacitar, até entender qual é o seu papel diretamente envolvido ali no serviço público, como é que vai atender melhor nossa sociedade, né? Então, essa importância é bastante relevante aí para o momento que nós estamos vivendo. Exatamente. E o que é importante dizer é que hoje foi o lançamento, mas nós já temos programado dentro do nosso plano de ação o desdobramento deste plano
professora Terezinha, nas nossas unidades de ensino, onde terá o dia D de cada coordenadoria, tanto distrital aqui como regional, no interior do estado, fazer concurso de redação, Sim. para que nossos alunos saibam o que é a ética, o que é uma conduta, um código de conduta dentro da ética, o que é possível fazer para que os estudantes, já na sua adolescência, na juventude, já tragam consigo esse conceito, exatamente, esse conceito dessa responsabilidade do que é você porque viver hoje as escolas, pautado na ética. As escolas têm muitos recursos e não é só a secretaria que tem essa responsabilidade. O gestor da escola, o professor, aquele funcionário, todos precisam conhecer essa dinâmica do gasto público e que eles tenham também essa responsabilidade. Exatamente. Quanto mais transparente, melhor. Né? Bem, Márcia, eu sei que a gente tem muita coisa para perguntar, mas eu quero dizer o seguinte, nós sabemos que houve a municipalização do ensino no Brasil, mas a pauta nacional hoje chama-se alfabetização. Há um interesse, uma decisão muito grande de que o MEC está trabalhando. Mas, embora a alfabetização não seja mais responsabilidade do Estado, da Secretaria Estadual, mas ela ainda tem esse compromisso de distribuir as políticas para os municípios. E como é que está no Estado do Amazonas? Você pode só dar uma pincelada, porque nós sabemos que a maior responsabilidade é do município, mas como é que vocês têm implementado essa questão da alfabetização como prioridade? O que acontece? Em 2023, o governo federal ele lançou o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, onde todos os estados tiveram que fazer uma adesão junto ao governo federal no que diz respeito a esse compromisso com a alfabetização de cada estado. E o que é interessante destacar aqui, é que dentro desse compromisso vem aí um ponto muito importante, que é o regime de colaboração que os estados têm que cumprir junto com os seus municípios. Então, hoje, o estado do Amazonas, com seus 62 municípios, a responsabilidade, essa governança de todo esse programa, ele é do estado como responsável do território. Porém, cada município tem que cumprir as suas responsabilidades, as suas metas, os seus indicadores. E para o estado, mais ainda no que diz respeito às condicionantes do VAA, onde isso entra o ICMS Educação, que é algo que é interessante dizer, professora Terezinha e Márcio, que dentro dessas condicionantes, a principal dela é o processo seletivo para diretores, nós vamos falar depois, né? Isso. Nós temos aí todo esse resultado que nós temos que ter em relação aos 80% da participação dos nossos estudantes na prova do SAEB, que acontece nos anos ímpares, né? Esse ano de Sim. 2025 nós teremos. Só que cada estado tem que fazer a sua política de como identificar como a alfabetização do estado estaria. E aqui no Amazonas nós temos o SADEAN. E hoje o SADEAN ele é aplicado nas segundas séries do ensino fundamental 1, nas primeiras, né? Na verdade, nós temos a SEDUC tem aplica duas avaliações, duas avaliações, né? Ela faz a AVAN, que ela é interna só da SEDUC, e ela faz o SADEAN, que ela abrange todo o estado do Amazonas, dentro desse regime de colaboração do compromisso da criança alfabetizada. E o SADEAN é a prova que é feita com os alunos dos segundos anos de todas as CEMEDs do estado. Então, todos os municípios 62, no mês de novembro, estarão realizando essa prova com os estudantes de segunda série do ensino fundamental. Esse é um ponto do compromisso. E todo esse trabalho ele é feito dentro dessa governança com equipes da Undime, né, Conselho Nacional. Com o CONSED nós temos representação e também lembrando que todo esse trabalho com os secretários municipais, né, nós temos reuniões já planejada com eles, esse movimento de enxergar qual é o município que realmente está precisando de mais apoio ali, de orientação, porque tem uma comissão que trata disso, porque uma coisa vai estar vinculada à outra e o que é importante dizer aqui é que o não cumprimento de uma condicionante dessas condicionalidades, o município vem ter perdas nos seus recursos e isso não é bom, né? Para ninguém. É uma coisa que vamos esclarecer, né, Márcio, sobre uma preocupação VAA, né? Sim, sim. A professora trouxe já um pouco, né, a questão dos recursos que estão associados, né, à educação, os resultados. Professora, a senhora falou das avaliações, mas
para que elas servem? É só para os nossos ouvintes entenderem. Para que essas avaliações servem? O que ocorre? Essas avaliações é justamente uma bússola, um direcionamento que nós, secretarias municipais e estadual, vai poder enxergar onde que eu tenho que melhorar, se é na formação, onde é que eu tenho que, se eu tenho ali no município, numa turma, seja Manaus, seja no interior do estado, estudantes que não atingiram o básico, o que tem previsto dentro de cada município tem a sua meta, né, do indicador, ali de acordo com cada resultado. E ali nós vamos poder, a partir dali, fazer um planejamento dentro do investimento de formação. E agora mesmo, nesse mês de outubro, nós vamos dar início, Márcio, na formação de quase 18 mil professores do interior do estado, em todos os municípios, onde o estado vai estar conduzindo essa formação, que é justamente os resultados da avaliação, que vai nos dizer onde é que o meu estudante está precisando. É em língua portuguesa? É matemática? Qual os conteúdos? Então, a partir dali, trabalhar os nossos professores na formação continuada. Então, o importante das avaliações é a gente ter esse diagnóstico do Estado sobre o aprendizado dos alunos. Dos nossos alunos. Para a gente poder ter um direcionamento futuro, né? Onde atacar na deficiência dos nossos alunos. E eu já deixo aqui aberto, professora Terezinha e Márcio, nós temos uma equipe muito boa no Departamento de Planejamento da SEDUC, que trata, eu como secretária que eu sou a presidente do ICMS Educação dentro dessa comissão. E nós temos uma equipe excelente que pode, em um outro momento, já deixo aqui, ser convidado para estar aqui. Os temas são diversos. E fazer essa explanação aí, vai ser muito bom. A educação financeira, exatamente, que você está tratando, ela é pioneira no Amazonas. Eu ainda era subsecretária quando nós recebemos a visita de um agente, uma pessoa que trabalha na Cefaz, do professor Augusto, e ele implantou junto comigo. Então, isso é extremamente necessário, porque o Brasil inteiro agora deu um alerta, começar a ensinar as pessoas, das crianças, desde cedo. Mas tem muita coisa ainda. Eu acho que o Márcio também quer fazer essa pergunta. Não, eu quero fazer várias, na verdade. Quero fazer várias. Eu estou aqui para fazer essa batinada hoje dos pilhados. Não, a gente sabe, professora, que o desafio de educar no nosso estado é muito grande, né? Pelas dimensões, pela logística. A gente queria entender como é que funciona esse processo de seleção dos nossos professores. Como é que um professor entra na rede estadual para atuar? Sim. E aí a gente sabe que tem algumas estratégias. Eu queria que a senhora contasse para a gente como é que o nosso professor pode atuar na rede estadual. Nós temos 2 caminhos para que o professor ele seja selecionado e possa atuar ali nas diversas, né, salas de aulas que nós temos, tanto na capital como no interior do estado. Ou através do processo seletivo, ou através do concurso público. Este ano, do ano passado para cá, vocês já fizeram mais de um processo seletivo? Ah, sim. Desde 2019, nós tivemos aí um processo seletivo onde nós tivemos que fazer a prorrogação até o último prazo, que seria dos 4 anos, em razão da pandemia. Mas depois nós fizemos um outro processo seletivo. E nós esbarramos, ano passado, justamente numa questão judicial que foi tentar, claro, atender, né, a uma decisão da Justiça, que era termos a lista dos vinculados e os não vinculados, que terminava o prazo, né, do que ele encerrou de 4 anos. E nós tivemos aí, claro, com essa decisão, a oportunidade também de chamar ali os professores que estavam saindo das suas licenciaturas, saindo da universidade e que estão atuando. Então, a SEDUC, ela tem feito as chamadas, Márcio, do processo seletivo de acordo com as vagas que são abertas. E esse processo seletivo, ele passa por uma análise de currículo, tanto de experiências acadêmicas como de titularidade, e é feito toda essa homologação onde esse professor, esse profissional das diversas áreas, né, desde biologia, educação física, matemática, para que ele possa atuar como docente da rede estadual. A gente ouve também falar, mas só um instantinho, que aqui nós não temos problema das disciplinas, nós temos professor de matemática, de biologia. Sim. Como é que está a questão das disciplinas, principalmente para o ensino médio, no interior? Vocês conseguem fechar essas vagas? Eu sei que é difícil. É difícil, professora, porque e hoje, como nós temos o concurso e o processo seletivo, ele é feito específico para os municípios. Então, abre as vagas justamente na X vaga naquele município e até que encontramos, né, quando fica aberto para aquelas pessoas que têm realmente o interesse fazer. Então, a gente consegue. Claro que tem municípios que são muito distantes e acaba que, dependendo da situação, a gente consegue resolver com o mediado tecnológico através da mediação tecnológica. Sim. No entanto, dizer para vocês que hoje
muito gratificante poder o professor de carreira, tanto o que já é efetivo da Secretaria de Educação, como o processo seletivo, de nós termos a oportunidade desse professor, ele de fato atuar na disciplina na qual ele foi selecionado, foi concursado, e assim, nós temos, não temos de forma nenhuma, Terezinha, aquela... eu vou colocar, de repente, sei lá, o engenheiro para dar aula de matemática. Já não tem mais. Não temos mais. Graças a Deus que não desmerecendo o engenheiro, até porque o engenheiro ele estudou para fazer lá a arquitetura, fazer a estrutura, mas assim, o professor, isso tem que ser preservado. Professora, a gente então, no contexto do processo seletivo, a gente tem esse chamamento ao longo do ano inteiro. Sim. Ainda vai haver novos chamamentos até o final do ano? Sim, com certeza, Márcio, porque o processo seletivo ele é válido por 2 anos, sendo prorrogável por mais 2 anos. Né? É o prazo máximo, né, professora, que nós temos. E nesse decorrer de 2 anos, nós fazemos várias chamadas, e é interessante dizer que essas chamadas elas são feitas, por exemplo, agora mesmo, recente, nós fizemos uma. Na medida que vai surgindo as vagas, nós vamos fazendo novas chamadas. Então, ao longo do ano inteiro, então, ele pode as pessoas que foram selecionadas, os professores nossos que foram selecionados, podem ficar no aguardo que ainda poderá vir ser chamado. Exatamente. Ainda. Então, é isso. E eu quero te agradecer, Terezinha, pela oportunidade, o Márcio também, dizer que é muito bom. Eu acho que me fizeram uma pergunta em um determinado momento de uma entrevista, se eu não fosse professora, o que eu seria? Eu disse que eu seria professora, porque é algo que, para mim, com certeza, algo que me realiza. Então, não tem dificuldade. Não. Só tem mesmo que trabalhar. Você tem uma oportunidade muito grande de estar com as pessoas e poder estar com as pessoas só através da educação. Então, só agradecer. Por isso, professora Arlete Mendonça, a gente diz sempre aqui, quem sabe mais? Pilha! Pilhados! Ou pilhados ou pilha? Pilha! Quem sabe mais? Pilha! Tchau, gente. Tchau, gente. No próximo eu vou acertar, né, professora?